Meus irmãos, eu os saúdo com a paz do Senhor. Nos coloquemos em pé, por favor. Abra sua Bíblia comigo no livro dos Atos dos Apóstolos. Livro dos Atos dos Apóstolos. Achando o livro dos Atos dos Apóstolos, vamos ler no capítulo de número 2, a parte A do versículo, a parte A do versículo 1 e a parte A do versículo número 4. Amém? Nos diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo. Amém? Podemos ler todos juntos no 3, 1, 2, 3. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo. Amém? Tome o seu assento. Glória a Deus. Meus irmãos, o texto que nós temos lido nesta noite é um texto conhecido de uma forma imensurável pelas igrejas pentecostais. É um texto que fala-nos a respeito da festa de Pentecostes, festa esta que acontecia uma vez por ano em Jerusalém. O capítulo 2 do livro dos Atos, ele narra-nos uma vez mais este acontecimento que tratava-se de um acontecimento anual, tratava-se de algo que todo ano acontecia. Mas quando você analisa o contexto do capítulo 2, você vai perceber que algumas coisas estão inseridas neste texto. Alguns detalhes estão inseridos dentro destes versículos que nós acabamos de ler. O texto vai nos dizer que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda aquela casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, a qual pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. É isto que está registrado no capítulo 2. É isto que está escrito nestes primeiros versículos que nós acabamos de ler aqui nesta noite. Se fosse para nós ficarmos apenas no que está escrito aqui neste texto, já seria motivo de sobra e teríamos motivos de sobra para retornarmos para os nossos lares, felizes e contentes em saber que temos um Deus que age de repente, que temos um Deus que age no momento ao qual nós não esperamos. Mas quando você perscruta e olha para as minúcias que estão inseridas nas entrelinhas do capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, você vai perceber que existem aqui alguns ensinamentos. Você vai perceber aqui que existem alguns detalhes que muitas vezes, em uma leitura superficial como a que eu acabei de lhes falar nesta noite, nós deixamos de analisar esses detalhes. E nesta noite, baseando-me neste texto, olhando para o conteúdo deste texto, eu quero justamente lhes mostrar e lhes falar acerca dessas verdades que estão inseridas aqui dentro do texto. O texto trata-se de uma promessa que havia sido feita por Jesus Cristo, do Evangelho segundo escreve Mateus, no capítulo 24, e no versículo número 49. Jesus diz aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E esta foi a ordem dada por Jesus. Os discípulos, ao basearem-se nesta ordem, eles estão agora aguardando em Jerusalém. Eles estão agora reunidos no cenáculo. Eles estão agora vivenciando um momento, vivenciando uma fase onde Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado e já havia sido assunto aos céus. Nós sabemos que Jesus, após a sua ressurreição, ele passa cerca de 40 dias ainda permeando a terra, mas quando faltavam 10 dias para o dia do Pentecostes, Jesus é assunto aos céus. E nesta noite, como eu já lhes falei,
Eu quero lhes apresentar aqui algumas observações que estão inseridas aqui no contexto do texto. Nós estamos prestes a vivenciar o Natal, estamos prestes a iniciar um novo ano, estamos prestes a começar o ano de 2020, e acredito eu que todos nós que estamos aqui temos planos para o ano de 2020, todos nós que estamos aqui temos projetos para o ano de 2020, todos nós que estamos aqui esperamos a entrada de um novo ano, e com a entrada deste novo ano, nós temos também um novo preparado para este ano que há de entrar. E quando você olha aqui justamente para este texto, você vai perceber que os discípulos tiram o olhar do passado e passam a olhar para aquilo que ainda haveria de acontecer, a saber, a promessa feita por Jesus Cristo. E nesta noite, como eu já lhes falei, torno a lhes dizer, existem aqui algumas observações que estão inseridas no texto, e é sobre essas observações que eu quero lhes falar. Quando você olha para o capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai nos dizer que estavam ali reunidas cerca de 500 pessoas após Jesus Cristo ter ressuscitado. Ele apresenta-se. Paulo vai dizer no capítulo de número 15 da sua primeira epístola, direcionada à igreja de Corinto, que cerca de 500 irmãos viram Jesus Cristo ressuscitado, além dos discípulos. Jesus, ele apresenta-se a mais de 500 pessoas. Paulo é categórico em dizer, e quando você olha então para o capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai dizer no versículo de número 8, que Jesus, quando ele está agora sendo assunto aos céus, Jesus diz ainda, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Percebam que a colocação utilizada no texto fala de algo que ainda iria acontecer, mostra algo que ainda não havia acontecido, mas que em breve haveria de acontecer. Como lhes falei nesta noite, nós que estamos aqui aguardamos um novo ano, nós que estamos aqui aguardamos novas promessas, nós que estamos aqui aguardamos um novo de Deus, e assim era a situação em que estavam os discípulos, aguardando um novo de Deus, aguardando uma promessa que Jesus Cristo havia lhes feito para que ficassem em Jerusalém. Quando eu olho para este texto e analiso todo o seu contexto, nós vamos perceber que naquela época Jerusalém estava em festa, judeus de várias regiões estavam em Jerusalém para juntos comemorarem o dia de Pentecostes. Era uma das festas solenes que haviam sido instituídas pelo próprio Deus. Note que o texto vai dizer que vieram pessoas de várias regiões, pessoas de várias cidades vizinhas, estavam agora em Jerusalém para comemorarem a Páscoa, a festa do Pentecostes. Mas o que é interessante é que o texto vai nos dizer que quando Jerusalém estava em festa, os discípulos estavam todos reunidos em um mesmo lugar. Aqui eu tiro, aqui eu extraio a primeira observação e apresento-lhes nesta noite esta observação. E que observação é esta que nós podemos tirar aqui do texto? É que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Percebam que havia entre eles um único propósito, havia entre eles um único desejo, havia entre eles um único sentimento, a saber, o sentimento da união. Não havia entre eles desunião, não havia entre eles intrigas, não havia entre eles nada que desabonasse aquela reunião no cenáculo. Percebam que o texto é claro, e estavam todos reunidos no mesmo lugar. Só há o agir de Deus, só há a operação de Deus aonde existe união. Em um lugar onde tem desunião, Deus não age. Em um lugar onde existem coisas que afastam a presença de Deus, Deus não age. Assim era a situação dos discípulos que estavam reunidos no cenáculo. Agora, o que é interessante é que quando Jesus Cristo ressuscita, apresenta-se a mais de 500 irmãos, de um número de 500 irmãos para 120, muitos ficaram na caminhada, muitos não aguentaram esperar, muitos não aguentaram esta reunião, esta união, muitos não aguentaram esperar o novo de Deus.
Você que está aqui nesta noite, eu quero lhe chamar a atenção para este detalhe. Sabe por quê? Eu acredito que todos nós que estamos aqui queremos o novo de Deus. Todos que estamos aqui queremos o agir de Deus nas nossas vidas. Mas para que Deus haja nas nossas vidas, faz-se necessário estarmos em um único propósito, em um único objetivo, em uma única meta, com o mesmo pensamento, com o mesmo foco, a saber, adorar aquele que vive e aquele que reina para todo sempre. A primeira observação que nós encontramos aqui no texto é que todos estavam reunidos, homens e mulheres, estavam com o mesmo foco, homens e mulheres estavam com o mesmo objetivo. Quando nós olhamos para a igreja odiena, nós percebemos que existem muitas igrejas que não subsistem, que existem muitas igrejas que infelizmente chegam ao patamar do nada, do zero, e perguntamos como pode uma igreja que louva a Deus, que serve a Deus, está no patamar do nada, está no patamar do zero. Sabe qual é? A observação que eu destaco aqui é porque é uma igreja que não está com o mesmo objetivo, é uma igreja que já perdeu o foco, é uma igreja que, ao invés de estar reunida como a igreja do cenáculo, é uma igreja que está dividida, é uma igreja que um conjunto pensa assim e o outro conjunto pensa dessa maneira, é uma igreja que o pastor da igreja tem um foco, mas os seus auxiliares têm outro foco. Uma igreja assim jamais vai subsistir, uma igreja assim jamais vai alcançar o novo de Deus. Então eu chamo a sua atenção nesta noite para este detalhe. Queres ver a bênção de Deus na sua vida? Queres ver o agir de Deus na sua vida? Esteja com o mesmo propósito, esteja com o mesmo objetivo, esteja com a mesma meta. Sabe por quê? Deus só age aonde existe união. Tem união aqui nesta noite, tem união aqui nesta noite, tem aqueles que estão adorando a Ele em união. Se existe, levante a mão e adore Ele. Aí o texto ele vai nos apresentar uma segunda observação que está inserida no texto. E que observação é esta? É que eles ouvem um som como de um vento. Não era um vento, é um som como de um vento que vinha do céu. O som não emanava do cenáculo, o som veio do céu. O som veio do céu. Quando uma igreja que está reunida e ouve o som que vem do céu, é uma igreja que está propensa a atingir os seus objetivos, que está propensa a alcançar vitórias, que está propensa a atingir patamares a qual o homem jamais pode imaginar, pois assim era a igreja do cenáculo, assim era a igreja do Pentecostes. Era uma igreja que, além de estar reunida, ainda ouvem o som que vem do céu. Tem alguém aqui que ainda ouve a voz daquele que vive, a voz daquele que reina para todo sempre? Há entre nós pessoas que acreditam naquele que disse que todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então, se existe, eu quero ver. Se existe, eu quero ver você adorar a Ele nesta noite. Aleluia! Aí o texto vai dizer que, após eles estarem reunidos no mesmo lugar e após eles ouvirem o som que veio do céu, o texto vai dizer na parte final do versículo de número 2 que estavam todos assentados. Se todos estavam assentados, é porque havia organização, não havia bagunça, não havia desordem. Uma igreja só prospera aonde existe organização. E isso serve para todas as áreas da nossa vida. Se nós não temos uma vida regrada, uma vida organizada, nós não vamos a lugar algum.
Quem não sabe aonde vai, não vai a lugar algum. Quem não tem organização na sua vida, seja ela profissional, seja ela familiar, seja ela qual área, qual esfera for, não chega a lugar algum. Agora note que interessante, é que o texto diz que eles ouvem um som que vem do céu, mas todos estavam assentados. Isso quer dizer que avivamento, quando vem do céu, não gera bagunça. Avivamento, quando vem do céu, ele gera organização. Aquilo que está fora do lugar, volta para o lugar. Aquilo que está fora do plumo, chega no lugar correto. Vocês se lembram do vale dos ossos secos? O texto diz que os ossos estavam sequíssimos, mas de repente ouviu-se um ruído, um rebuliço. Uma tradução vai dizer que houve um rebuliço e juntou osso com osso, carne, nervos e pele. Quando nós temos uma igreja organizada, tudo que está fora vai entrar no lugar correto. E eu quero profetizar nesta noite na sua vida: tudo aquilo que está fora, tudo aquilo que está desorganizado, tudo aquilo que está totalmente de cabeça para baixo, o nosso Deus, que é e acabou, Ele é capaz de colocar tudo no lugar correto. Sabe por quê? Porque operando Ele, não há ninguém que possa impedir. Mas para que isso aconteça, você tem que primeiro estar unido. Segundo, ouvir a voz, o som que vem do céu, para daí então haver organização. Aí o texto vai nos apresentar uma quarta observação que está inserida nele. Que observação é essa? É que após tudo isso que aconteceu, todos foram cheios do Espírito Santo. Aqui eu cheguei aonde eu queria chegar. Percebam vocês que após Jesus Cristo ressuscitar, Ele apresenta-se a mais de 500 irmãos, aos seus discípulos, e Ele lhes faz a promessa dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Só que nesta caminhada, neste processo de ficar em Jerusalém, até o Atos dos Apóstolos, do capítulo 2, passaram-se 10 dias, no momento em que Jesus foi assunto aos céus. Agora imagine comigo, um grupo de mais de 500 pessoas em 10 dias, não aguentaram esperar, chegaram apenas ao número de 120 pessoas. Para que haja um avivamento em nossa vida, faz-se necessário sermos pessoas que não desistam dos seus sonhos, que não desistam dos seus objetivos. Sabe por quê? Quando nós desistimos daquilo que nós temos em mente, nós nos sentimos uma sensação de frustração, nós nos sentimos derrotados, nós nos sentimos pessoas limitadas, nós nos sentimos pessoas que não conseguem alcançar aquilo que tanto almeja. Mas nesta noite, como servo de Deus, eu quero profetizar sobre a sua vida: não desista do teu sonho, não desista do seu projeto, não desista daquilo que você tem implantado no seu coração. Sabe por quê? O Deus que nós servimos é maior do que os nossos problemas. O Deus que nós servimos é maior do que todas as dificuldades. O Deus que nós servimos é aquele que trabalha onde o homem não trabalha. O Deus que nós servimos é aquele que faz do nada, Ele faz tudo. O Deus que nós servimos é aquele que age no de repente, assim como o texto diz, que de repente, ouviram do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Paulo e Silas, quando estavam presos, a Bíblia
meu. Quem sabe nesta noite o de repente de Deus está chegando na sua vida. Quem sabe nesta noite o de repente o prazer de Deus está chegando na sua vida. Você acredita? Você pode adorar. Sabe por quê? O derramamento do Espírito Santo era uma promessa feita por Jesus Cristo. Em Lucas 24, versículo 49. Aí quando você olha e remonta a história, você vai perceber que desde o período veterotestamentário ao período neotestamentário havia esta promessa. O texto vai dizer, no período veterotestamentário, que naquela época Deus falava com o homem. O Espírito Santo vinha sobre o homem de uma forma limitada, no conta-gotas. O Espírito vinha, agia e se retirava novamente. Esta era a ação do Espírito Santo no Velho Testamento. Deus falava com o homem. Deus não andava com o homem, Deus falava com o homem. Quando você olha agora para o período neotestamentário ou para o período do Novo Testamento, analisando os 4 evangelhos, nós vamos perceber que aquele Deus que no passado, no Velho Testamento, falava com o homem, agora no Novo Testamento, aquele Deus ou Jesus Cristo passa a andar ladeado com o homem, passa a andar ladeado dos seus discípulos. E quem sabe os discípulos batiam no seu peito, dizendo: nós andamos agora com o Filho de Deus, nós andamos agora com aquele que disse que todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Quem sabe eles conjecturavam consigo, imaginando que pelo fato de andarem com Jesus, era um supra-sumo, era alguém que estavam acima de todos, mas leve engano da parte deles. Sabe por quê? Quando você olha aqui para o capítulo 2 do livro dos Atos, o texto é muito claro e nos ensina que o Deus que falava no Velho Testamento, Jesus Cristo que andava com os discípulos no Novo Testamento, agora o Espírito Santo está dentro de nós. Um Deus que falava, um Deus que andava, agora é um Deus que vive dentro de nós por intermédio do seu Espírito Santo. Nesta noite eu quero te chamar a atenção para este detalhe. O Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo se move em você, o Espírito Santo age em você, o Espírito Santo, ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Você sabe aquele momento de crise, aquele momento de luta que você já não tem mais forças, que você já não tem mais esperança, que você já não tem mais palavra em seu vernáculo, na sua oração, e está lá somente gemendo. O Espírito Santo está dizendo: olha, meu Pai, o meu servo está com dificuldades. Olha, meu Senhor, o meu servo está passando por dificuldades. Este é o Espírito que habita em nós. Agora, tudo que Deus faz, existe um propósito. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sabe o que você está passando hoje? Deus tem um propósito nisso. Deus tem um meio de agir. Deus tem a sua pedagogia a tratar com o seu povo. E havia um propósito em Deus derramar o seu Espírito Santo sobre os seus discípulos. Sabe por quê? Porque até então a igreja estava em Jerusalém, e importava que o Evangelho fosse pregado a toda criatura. E o povo passou a ter ousadia após a efusão do Espírito Santo, que os encheu e lhes deu agora uma nova expectativa de vida. Sabe o que eu quero te dizer? Estamos prestes a findar o ano de 2019. Quem sabe você olha para trás agora e só vê derrota. Quem sabe você está olhando para trás agora e só vê decepção.
Quem sabe você está olhando para trás agora e está pensando: quantas pessoas que me ludibriaram, quantas pessoas que me difamaram, quantas coisas que eu fiz que eu acabei me dando mal. Mas nesta noite eu quero lhe dizer: ainda existe uma esperança.